Agora 9h50, mudando um pouco de assunto. Mais de 1 ano e meio depois do assassinato do ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, o caso segue sem solução. A principal suspeita do assassinato, Adriana Vilela, filha do casal, tem novo advogado de defesa, o Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado muito conhecido no Brasil, conhecido como Cacai. Segundo o advogado, o inquérito tem muitos erros. Sobre esse assunto, conversamos agora com o advogado Antônio Carlos de Almeida de Castro, que já está na linha com a gente. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Claudio Humberto. Prazer falar com vocês, falar com os seus ouvintes. Prazer é todo nosso. Esse caso que gerou muita repercussão agora, doutor Cacai, ele segue ainda, se arrasta na justiça e, segundo o senhor mencionou, ele tem muitos erros na investigação, no inquérito, é isso? Quando eu estava olhando de fora, apenas como espectador desse processo, me impressionava aquilo que parecia ser uma tentativa deliberada de colocar a Adriana como responsável pelo caso. Quando me pediram para estudar, eu tenho muitos amigos em comum com a família, porque o doutor Zé Guilherme era o ícone da advocacia de Brasília. Alguns amigos comuns pediram também, o antigo advogado dela, o doutor Rodrigo. Eu fiquei espantado com a condução do processo. Há uma briga interna entre as delegadas, inclusive com pedido de prisão, uma delegada pela outra, e não há absolutamente nada que desse indicativo de qualquer participação da Adriana. Por isso assumi o caso e quero poder comprovar, fazendo até o papel inverso, que quem tem que comprovar é a acusação, que não houve sinal sequer de participação da Adriana. É um caso teratológico. Espero que com muita confiança, com muita tranquilidade, nós possamos ao longo da instrução comprovar isso. Doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, muito bom dia. Com a leitura do processo, é inevitável. Eu não entendo muito bem, desculpe a pergunta, mas assim, a esta altura já é inevitável o Tribunal do Júri, ou seja, a Adriana Vilela, ela vai a júri popular. Já está definido isso? Eu tenho convicção que ela não irá a júri popular. Na verdade, o processo se desenvolvia como se fosse uma ditadura do Ministério Público e da Polícia, mas agora, fiquei sabendo hoje pela manhã, por exemplo, que o doutor Fábio Esteves, o juiz da causa, já dá uma primeira decisão favorável à defesa. Nós entramos na semana passada e fizemos um pedido para adiar a audiência que estava prevista para agora. É uma série de documentos que a defesa sequer tinha acesso. E o doutor Fábio não só acatou esse pedido, como devolveu o prazo para que a defesa possa fazer a impugnação. Eu tenho convicção pessoal e tecnicamente eu posso garantir que a Adriana não deverá ir a júri, não poderá ir a júri. É claro que os assassinos irão a júri, são assassinos confessos. A doutora Amabel, que terminou a instrução desse processo, fez um trabalho lamentável. A Polícia Civil de Brasília é a mais competente, a mais técnica. Eu tenho certeza, depois que entrei, recebi várias manifestações de policiais que estão favoráveis a um aprofundamento dessa investigação para comprovar que o trabalho não foi técnico. Inclusive, a afinidade da Polícia Civil na pessoa da doutora Amabel, não na pessoa do meu ponto de vista, a grande maioria dos policiais civis estão favoráveis a desnudar o que realmente aconteceu. A doutora Amabel não tem um apoio da classe nesse ponto. A primeira denúncia apresentada pelo doutor Maurício é uma denúncia digna de estudo em congressos, porque ele denuncia a Adriana como mandante sem que tivesse os executores, sem que tivesse os assassinos. E depois de uma tese absolutamente estranha, porque quando a doutora Débora desnudou o processo e descobriu os assassinos, eles tinham que colocar a Adriana na cena do crime, porque senão estariam desmoralizados. Essa é a verdade, infelizmente. Quer dizer, então, teve uma denúncia, Adriana, sem os assassinos. Quando os assassinos apareceram, eles amoldaram aquela primeira denúncia e trouxeram os assassinos da denúncia da Adriana. É um absurdo. De fato, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, quando os assassinos confessos foram presos em Minas Gerais, eu me lembro perfeitamente que entrevistamos aqui o doutor Pedro Cardoso, que era diretor-geral da Polícia Civil e participou do interrogatório, longo interrogatório, o primeiro longo interrogatório a que foi submetido o assassino confesso, o principal deles, lá em Minas Gerais.
E no dia seguinte, eles passaram a noite em Minas, interrogando o sujeito lá. E no dia seguinte, neste programa, nós entrevistamos o doutor Pedro Cardoso e eu perguntei a ele se em algum momento do interrogatório o assassino, confesso, havia implicado a Adriana Vilela nesse assassinato, se havia, enfim, confirmado a suspeita de que ela teria contratado a morte dos próprios pais, etc. E o doutor Pedro Cardoso, nessa entrevista, disse que absolutamente não, que ele, pelo contrário, ele tinha negado isso. Mas quando foi transferido para Brasília, de repente, não mais do que de repente, 2 dias depois, o assassino, confesso, já estava implicando em depoimentos, depois que prestou depoimento à doutora Mabel, estava implicando no caso a Adriana Vilela. Inclusive, Cláudio, essa fita a qual você está se referindo, eu estou solicitando que ela vá aos autos, porque o doutor Pedro disse expressamente que não havia sido citado o nome da Adriana no interrogatório que foi feito na presença dele, na presença da doutora Débora, de pessoas lá da cidade de Montalvânia. E aqui de Brasília, a doutora Mabel já dizia, não, mas alguma coisa está errada, quer dizer, não acreditando, talvez por despeito do fato da doutora Débora ter desvendado o crime. Mas nós vamos levar essa fita para os autos, vamos chamar o doutor Pedro, para que ele seja um homem sério, para que ele se manifeste agora na instrução, também o doutor Julião, que era o responsável à época, para que nós possamos esclarecer isso. Quer dizer, de repente, como você bem disse, ainda que antes de chegar aqui, a delegada responsável já dizia que a Adriana tinha que ser responsabilizada, e depois, em sucessivos interrogatórios, a versão do assassino vai se amoldando à versão que interessava a condutora do inquérito. Isso não pode acontecer. Nós estamos na capital da República, o ministro Zé Guilherme Vilela era um homem admirado, um advogado fantástico, não se pode, com a polícia técnica que temos, inclusive o laudo que foi juntado, se fosse verdadeiro sobre a questão de comprovar que teria estado lá um ano antes da datiloscópico, se fosse verdadeiro esse laudo, seria certamente o Prêmio Nobel de Química. É um laudo que qualquer técnico que viu diz que não tem nenhuma sustentação científica. O caso é muito grave, envolve a Polícia Civil de Brasília. Eu estou feliz porque entrei agora e tenho tido manifestação de muitas pessoas da Polícia Civil que acreditam que, infelizmente, neste caso, a polícia não agiu como deveria agir. A denúncia é fraquíssima sob o ponto de vista jurídico, inclusive com a primeira denúncia sem nenhuma fundamentação e depois a tentativa de amoldar os novos fatos que interessavam ao Ministério Público. O Ministério Público não tem que ter a sensação de que tem que ganhar o processo, ele tem que servir a sociedade. Ele tem que ter a coragem de pedir absolvição da pessoa quando ela não está envolvida. Não se pode querer um Ministério Público que acuse a qualquer custo. Então, eu acredito, a instrução estava marcada para 6h07 agora, mas fiquei sabendo agora pela manhã que há um despacho do juiz acatando a nossa petição, suspendendo a audiência de instrução e, inclusive, determinando reabertura do prazo. Então, nós vamos colocar esse processo no eixo legal, no eixo devido processo legal, com tranquilidade. A Adriana já sofreu muito mais do que qualquer pessoa merece sofrer. Não só a morte violenta dos pais e da Francisca, que trabalhava há anos na casa dela, como pior do que tudo, como se fosse um teatro de horror, essa acusação absolutamente sem fundamentação. Mas agora nós vamos fazer justiça, nós vamos fazer um enfrentamento como deve ser feito. Vamos enfrentar o Ministério Público, neste caso representado pelo doutor Maurício, e vamos enfrentar com muita coragem, com muita determinação, com muita seriedade, o trabalho mal feito, passional, não técnico da doutora Mabel. E tenho certeza que tem, inclusive, o apoio de boa parte da Polícia Civil de Brasília, que é séria, que é competente e que é absolutamente técnica. Estamos entrevistando o doutor Antônio Carlos de Almeida de Castro, advogado criminalista que assumiu a defesa de Adriana Vilela. Então, doutor Cacai, o senhor falou aqui uma coisa que de fato a gente ouve muito das pessoas que se dedicam ao direito, que é a admiração pelo ex-ministro, o falecido ministro do TSE, assassinado, que foi de forma tão brutal, José Guilherme Vilela. E o senhor falou já dessa admiração. É claro que todas as pessoas têm um direito inalienável à defesa, por mais hediondo que seja o crime praticado. Mas o senhor, particularmente, aceitaria defender a Adriana Vilela se não acreditasse na inocência dela? Não, nesse caso, eu certamente não teria condições de fazer a defesa.
assalvo se tivesse sido indicado pela ordem, que eu desincumbiria um munus que eu sou obrigado a fazer. Mas, como ele representava a classe de forma muito vigorosa, eu fiz questão de estudar o caso com detalhes, e a pedido de amigos dele, a pedido do ex-advogado do Rodrigo, estudei o caso com detalhes para firmar uma convicção íntima absolutamente 100% correta, no meu ponto de vista, que a Adriana não merecia estar sendo acusada. Ela realmente se postou no processo de uma forma muito ativa, ela indicou pessoas que ela achava que tinha dúvida, ela achou que estava fazendo o melhor para a investigação. Desde o primeiro momento ela falou, tem que investigar esse Leonardo, que era um porteiro. Quer dizer, veja se alguém que contrata uma pessoa para matar, no primeiro momento já diz, eu acho que quem matou foi esse Leonardo, pelo menos tem que ser investigado, porque tinha problemas com a minha mãe, tinha problemas com as pessoas da minha casa. É um contrassenso absoluto, foge ao senso comum, que ela, se tivesse qualquer responsabilidade com esse cidadão, tivesse apontado ele como possível assassino, tivesse pedido para que ele fosse investigado. Então a participação ativa dela fez com que os delegados se incomodassem com ela. E depois uma briga interna inacreditável da polícia, a ponto de uma delegada pedir a prisão da outra delegada no meio da investigação. Uma desmoralização para a polícia mais técnica, mais séria do Brasil. Essa é a verdade. Eu firmei uma convicção, estudei o caso com muito carinho e firmei uma convicção absoluta de que a Adriana sofre uma injustiça como talvez eu não tenha visto em 30 anos de advocacia. Neste caso, eu acho que todo mundo tem que ter direito de defesa, mas se eu tivesse a mais tênue dúvida, certamente eu não advogaria para a filha do Zé Guilherme Vilela. Doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, apenas antes de encerrar a entrevista, aproveitando a sua participação aqui no Band News Gente Brasília, hoje o senhor faz uma análise na coluna do jornalista Anselmo Góes sobre o caso do deputado Jair Bolsonaro. E o senhor, nas suas palavras, acredita aqui que ele não teria a proteção da imunidade parlamentar. Eu peço licença só para mudar um pouquinho de tema e abordar esse caso, doutor, aproveitando sua participação. Certo. O senhor acredita, portanto, que ele pode ser punido? Há um precedente recente do plenário do Supremo Tribunal, brilhantemente defendido pelo jovem advogado Pedro Machado de Almeida Castro, advogado do deputado Jugman, quando ele defendeu e conseguiu do plenário do Supremo que se afastasse a tese da imunidade. A tese da imunidade, quem tem imunidade não é o parlamentar, é o parlamento. É uma tese para garantir, principalmente em momentos de uma democracia não muito consolidada, que o parlamentar não sofresse ou não sofra qualquer processo em função das suas palavras. Com a consolidação da democracia, e isso muito bem defendeu o Pedro nesse processo, evidentemente tem que se analisar caso a caso. Se o cidadão fala da tribuna defendendo uma tese, ele tem imunidade que não é dele, é do parlamento. Muitas vezes você vê o parlamentar vir falar, eu afasto a imunidade que eu quero enfrentar. Normalmente é retórica de advogado, que ele não pode afastar, que a imunidade não é dele. Mas no caso em que o Supremo decidiu afastar a imunidade, é porque nenhuma ligação tinha com a vida parlamentar as ofensas assacadas contra o deputado Jugman. Neste caso, me parece bastante claro que o deputado Bolsonaro ofendeu de forma direta a honra da Petrigil, inclusive, no meu ponto de vista, não só cometendo o crime de injúria e difamação, como também racismo. E é claro que ele não estava ali numa atividade parlamentar. Ele estava se autopromovendo num programa humorístico, ele foi porque quis, ele não tratava de nada ligado ao mandato dele, ele não estava defendendo uma tese. Então, no meu ponto de vista, essa imunidade não pode virar uma impunidade, sacramentar uma impunidade. Eu acho que se ela vier e apresentar uma queixa junto ao Supremo Tribunal, que é o foro que o deputado tem direito, na esteira desse julgamento recente do Supremo, a queixa-crime será aberta. E aí caberá também um processo de indenização, porque eu entendo que ele foi extremamente infeliz, para dizer pouco. Acho que a pessoa tem o direito de defender o seu ponto de vista, não estou atacando isto, mas há que se responsabilizar se falar além do que pode. Ele tem o direito de ser uma pessoa contra o casamento, ele tem o direito gay, ele tem o direito de ser contra a legalização de algumas questões que passam por essa formação de direita que ele tem, o direito dele, e nós temos que defender esse direito. Agora, se ele vem ofender alguém num veículo de comunicação que tornou-se uma discussão nacional, ofendeu de forma direta, eu acho que ele não estava ali fazendo o papel que cabia fazer a um deputado federal, ele não estava no exercício de uma função parlamentar, e é isso que o Supremo decidiu
nesse processo que o doutor Pedro Almeida Castro defendeu no Supremo, e acho que será afastada a imunidade e ele deverá ser processado. Conversamos com o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado criminalista, quem eu agradeço pela entrevista.